Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Fractal. Meu nome é Danilo Romão, sou especialista em gestão da manutenção e hoje eu vim passar para vocês um pouco mais sobre a sensorização e IoT e como isso vem ajudando a gestão da manutenção em edifícios inteligentes. Então, nosso objetivo hoje é discorrer um pouco mais sobre essas tecnologias de gestão 4.0, como elas impactam em edificações que têm uma tecnologia embarcada, né, para melhorar a ocupação, para melhorar a experiência dos usuários que estão ocupando ela, e como a gestão da manutenção se atualiza a tudo isso e consegue acompanhar essas novas tecnologias que cada vez mais desempenham funções dentro das edificações. Tá? Então, nós vamos falar inicialmente, né, sobre a evolução da gestão da manutenção. Né? Não adianta a gente olhar para o futuro sem entender o passado e como as coisas foram caminhando até onde nós estamos hoje, né, e com base nisso estimar para onde as coisas vão caminhar daqui para frente. Depois disso nós vamos falar sobre as particularidades para gerir a manutenção de instalações, né? Gestão da manutenção é uma só, né? Mas existem particularidades para gerir a manutenção de uma indústria, para gerir a manutenção de uma frota e também para gerir a manutenção de uma edificação, de uma instalação. Depois vamos falar sobre as tecnologias que amparam a indústria 4.0 e essa gestão da manutenção também 4.0. Vamos falar sobre prédios inteligentes e a manutenção, como a manutenção se adapta a esses prédios inteligentes. Vamos falar sobre os próximos passos até a era 5.0, né? Então vamos fazer um trabalho de previsão e tentar entender como as coisas irão caminhar até a próxima revolução. E nós vamos falar um pouco sobre um projeto da Fractal para a gestão da manutenção do estádio do Maracanã. Então, como foi proposto aqui, inicialmente nós vamos falar sobre a evolução da gestão da manutenção. Tá? Obviamente que a gestão da manutenção veio evoluindo acompanhando as revoluções industriais. Né? Afinal de contas, as máquinas nasceram dentro da indústria. Né? Tanto para transporte, né, dos produtos que eram fabricados, como por exemplo a locomotiva, né, que foi criada para levar uma quantidade grande de material de um local para o outro. Né? Isso é uma máquina, obviamente, foi criada com essa finalidade. Mas também dentro das indústrias, né, que eram as responsáveis por produzir esses materiais para a população, elas foram evoluindo a sua técnica, né, e cada uma dessas revoluções ganhou o nome de Revolução Industrial, que hoje a gente chama de 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, né, principalmente a 4.0, que é a revolução que nós vivemos hoje. Então, o que aconteceu nessa primeira Revolução Industrial? Qual foi o grande marco que possibilitou aí que houvesse uma revolução dentro da indústria? Foi a alteração do processo artesanal para um processo que adotava máquinas a vapor. Tá? O processo era totalmente manual, né, artesanal. Se eu quisesse fabricar uma cadeira, por exemplo, tinha que um artesão serrar a madeira, depois encaixar a madeira uma na outra, fixar as partes e fabricar uma cadeira por vez. Né? Sendo que, no momento da primeira Revolução Industrial, algumas máquinas a vapor começaram a ser empregadas. Né? Então a indústria ganhou força, né? Foi a revolução da força, porque a máquina é capaz de processar uma quantidade de material muito mais pesada e num volume muito maior. Então foi no momento que surgiu a locomotiva, aqueles tear mecânicos movidos a vapor, máquinas rotativas que eram todas movidas com energia do vapor. Né? Então, indústrias muito comuns que tinham grandes roletes que ficavam movimentando a energia do vapor e as máquinas eram todas ligadas, produzindo algum tipo de movimento baseado nessa energia do vapor. Tá? Então foi a Revolução da Força que aconteceu entre 1760 e 1840, né? Bastante tempo já. Depois tivemos uma segunda Revolução Industrial que ocorreu entre 1890 e 1945. Né, que foi mais ou menos paralela à descoberta aí de como utilizar a eletricidade nos processos produtivos. Né? Então, as máquinas que eram a vapor começaram a ser movidas por energia elétrica. Né? Então, nesse momento, houve um aumento exponencial de máquinas dentro da indústria. Foi o momento que começaram a surgir as esteiras de movimentação, né? Máquinas que faziam funções diferentes, máquinas que empregavam a energia elétrica para finalidades distintas, além de promover energia rotativa. Né? Então foi um momento que as máquinas tomaram conta de uma vez por todas das indústrias e a indústria ganhou ainda mais velocidade. Né?
Aí, a partir desse momento, a produção virou uma produção em massa, né? As máquinas possibilitavam uma produção em larga escala, mas não chega nem perto do nível de capacidade que foi possível através da energia elétrica, né? Uma fábrica de carros, por exemplo, que fazia 100 carros por mês, passou a produzir 1000 carros por dia, sabe? Um negócio espantoso o aumento de capacidade produtiva que a energia elétrica proporcionou. Então a gente diz que é a revolução a revolução da velocidade, né? Nós tivemos a primeira revolução industrial, que foi a da força, e a segunda revolução industrial, que foi a da velocidade. A indústria ganhou dinamismo, né? Na terceira revolução industrial, que se deu ali em torno de 1960 e 1980, foi o início da popularização dos microchips, né? Das CLPs, dos chips de processamento. Então, a partir desse momento, a indústria começou a ganhar alguma automação, né? A máquina não dependia mais de um operário por trás dela manipulando ela o tempo todo, né? Os microchips, como eles possibilitam o processamento de informação, isso possibilitou também a programação das máquinas, né? Então, ao invés de ter uma pessoa com uma parafusadeira elétrica, por exemplo, eu substituí essa pessoa com uma parafusadeira elétrica por um robô parafusador, né, um braço mecânico, que já tinha uma programação para ele avançar, fazer o parafusamento e voltar, né? Então, como eu consigo guiar o comando, programar o movimento da máquina, eu substituo a necessidade de ter uma pessoa por trás daquela máquina operando. Aí sim, a partir desse momento, as máquinas tomaram conta de 90% de alguns processos produtivos, tá? Principalmente quando a gente fala de montadoras de automóvel, você passa numa planta de montagem de carro, pouco você vê gente trabalhando lá. É robô montando o carro do início ao fim, tá? Então esse advento da programação dos microchips, ele trouxe automação, tá? A eletrônica possibilitou a automação dos processos. E hoje, nós vivemos a revolução 4.0 da indústria, tá? É uma revolução um pouco diferente das outras, porque enquanto as outras eram revoluções físicas palpáveis, né? Vapor, energia do vapor, máquinas a vapor, energia elétrica, máquinas movidas a eletricidade, microchips, eletrônica, agora não, né? A revolução ela é muito mais no sentido da gestão da informação, né? A rede, a internet, né? A coleta de dados passou a possibilitar uma gestão informacional muito maior, né? Então essa revolução não é no sentido de pôr máquinas que são muito mais rápidas ou muito mais força, nada disso. O objetivo é que essas máquinas, as informações geradas por elas sejam compartilhadas por uma rede, né? E isso cria uma unidade de conhecimento, uma célula. Então a indústria toda passa a ser uma unidade, né? Onde uma máquina que está de um lado da indústria se comunica com a que está do outro lado. A partir do momento que uma para, por uma falha, por exemplo, a que está lá do outro lado para também. Porque aquilo tudo é um processo produtivo, é uma cadeia que despreza a necessidade de configurações individuais, tá? A ideia é que seja um organismo que trabalhe junto, tá? Então essa revolução 4.0 é a revolução da coleta e do processamento de dados e da inteligência artificial que está por trás da análise desses dados para gerar informação autônoma, né? É uma revolução de autonomia. Enquanto a 3.0 era programação, que gerava automação, a 4.0 gera autonomia, despreza a programação. Paralelo a tudo isso, a gestão da manutenção também foi evoluindo, né? As máquinas começaram a ganhar um protagonismo dentro dos processos produtivos, né? E a partir daí a manutenção também começou a ganhar um protagonismo e deixou de ser meros mecânicos que só reparavam a máquina quando quebravam para ser uma área totalmente estratégica de uma empresa, tá? Que os técnicos têm especialização, a manutenção é gerida, existe estratégia para manter melhor os ativos, né? A manutenção acompanhou essa revolução, né? A manutenção passou da primeira era de manutenção corretiva, né? Só repara, quebrou, repara, para uma segunda era onde começou a se adotar estratégias preventivas também, né? Depois uma terceira era onde começou a se empregar inspeções instrumentadas, que virou uma era preditiva, né, de monitoramento, e depois, por fim, hoje nós vivemos uma era de monitoria em tempo real,
né? A manutenção, que era reparo, passou para um plano sistemático feito de tempos em tempos, depois passou para inspeções que eram realizadas periodicamente, né, com o objetivo de detectar algum desvio no ativo, e hoje grande parte dos equipamentos é monitorado em tempo real por algum sensor que já está se comunicando com a gestão instantaneamente, sem a necessidade de um inspetor coletar o dado. Perceba que a gestão da manutenção se aproximou da máquina e ficou cada vez mais proativa, né? A manutenção era totalmente reativa à máquina, quebrou, a gente repara. Depois, agora a gente faz alguma coisa antes de quebrar. Depois eu inspeciono ela periodicamente. E por fim eu monitoro ela o tempo todo e eu sei qualquer desvio que ela apresente. Eu estou aqui acompanhando o comportamento dessa máquina no dia a dia, né? Foi nesse sentido que a gestão da manutenção acompanhou a Revolução Industrial. Aproveitando esse gancho, é importante falar também que quando a gente fala de gestão da manutenção de instalações, nós temos algumas particularidades, né, que talvez sejam menos latentes na indústria. Por exemplo, na indústria, os ativos de criticidade alta são aqueles ativos que estão ligados diretamente à produção do bem que aquela indústria deseja comercializar, né? Então, ainda tomando o exemplo da montadora, né, quais são os ativos mais críticos? São aqueles que montam o carro, né? Sendo ativos que não têm ligação direta com o processo produtivo de menor importância, né? Então, o que determina a importância de um ativo é o quão ele está relacionado com o produto acabado e como ele pode interromper o processo produtivo. Quando a gente fala de instalações, já não é bem assim. Por quê? Porque a instalação, ela não produz efetivamente um produto acabado. O produto acabado da instalação é atender bem aos usuários, né, que estão frequentando aquele espaço, né? Aquelas pessoas precisam ter conforto ao frequentar aquele espaço. É para isso que as máquinas servem dentro da instalação, né? Eu preciso abrir uma torneira e tem que sair água dali. Eu preciso chamar um elevador, ele tem que atender, né? Ele tem que me conduzir em segurança. Eu preciso de um sistema de climatização que mantenha o ambiente numa temperatura agradável. Então perceba que todas as máquinas que estão ali estão direta ou indiretamente relacionadas com o conforto do usuário, né? Então, nesse cenário, falhas que poderiam parecer de menor importância tomam uma importância gigantesca. Nesse exemplo aí do slide, nós temos, por exemplo, uma falha que pode acontecer num motor elétrico de uma torre de resfriamento, tá? Qual é a função da torre de resfriamento? Manter a climatização de um ambiente, tá? Um rolamento travado num motor elétrico desse pode atrapalhar o sistema de climatização, né? E se você falar disso na indústria, talvez não seja tão importante, né? A menos que nós estivermos falando de um sistema frigorífico ou algo do tipo. Mas na indústria, de modo geral, isso é mais para o conforto do operador, né? Agora, se eu estiver falando de um aeroporto, por exemplo, que é uma instalação que precisa de uma gestão da manutenção que tenha bastante atenção e bastante critério, aí sim uma falha dessa de conforto pode sim ocasionar um problema imenso. Imagina um aeroporto com 100 mil pessoas que passam ali durante o dia, talvez até mais, um pouco menos, não sei estimar ao certo, né? Mas imagine uma instalação dessa com a temperatura de 38 graus, por exemplo. Qual é a satisfação dos ocupantes de estarem ali esperando o seu voo, né? Qual é o problema que isso pode causar efetivamente para as companhias aéreas e para o próprio aeroporto? Então, quando eu falo de instalação, o conforto ele é primordial, né? A mesma coisa uma escada rolante, pode parecer um bem de segunda importância, né? Não no quesito segurança, mas no quesito utilização. Eu tenho uma escada do lado da escada rolante, a maioria das vezes eu posso descer sem utilizar a escada rolante. Mas isso numa estação de metrô, por exemplo, uma pequena falha num sistema de redução, numa engrenagem, pode parar aquela escada rolante por horas, né? Aquela escada faz uma movimentação de dezenas, de centenas de pessoas ali, né, durante esse tempo da parada. Isso vai causar um grande descontentamento, vai causar atraso para pegar o trem, por exemplo, o metrô, vai causar insatisfação de quem está usando ali a estação, né? Então, o conforto nesse tipo de cenário, ele é sim prioritário. Então a gente entende que como o conforto é prioritário, todas as funções de dentro de uma instalação precisam ser monitoradas de igual maneira, né? Não adianta eu ter a escada rolante que funcione, mas não sai água da torneira. Não adianta o ar-condicionado funcionar
sendo que eu tenho um problema nas minhas tubulações, um vazamento. Tá? Então, eu preciso tratar de maneira igualitária a maioria dos ativos. Né? Todos eles precisam receber uma atenção especial. E aí, nós chegamos no ponto de onde a evolução da gestão da manutenção auxilia. Né? Como a monitoria passa a ser cada vez mais em tempo real, eu não preciso mais ter 1000 mecânicos, 1000 técnicos para ir até os pontos fazer inspeções. Né? Basta eu ter um sensor instalado no local adequado que eu estou monitorando aquele ativo de maneira contínua. Né? Então isso é extremamente importante dentro das instalações e está ficando cada vez mais popular. Então a gestão da manutenção 4.0, tá, ela é amparada aí nas tecnologias que são oriundas da indústria 4.0, né, como já foi dito. Quais são as principais tecnologias que dão suporte para essa revolução, para gerir essa informação de uma maneira diferenciada? A primeira delas, né, é a IoT, que pode ser traduzido como Internet das Coisas. O que é a Internet das Coisas? É a capacidade que os dispositivos têm hoje de estar conectados diretamente à internet. Né? Ah, mas não sempre foi assim? É porque a revolução é tão rápida que a gente esquece como as coisas eram 10 anos atrás, essa que é a verdade. Isso tudo das coisas estarem conectadas diretamente na internet é uma coisa extremamente recente. Né? Na última década, a cada ano que passa, vai ficando cada vez mais dispositivos estar conectados à internet. Né? 10 anos atrás a gente não tinha smartphone, talvez o smartphone até sim, mas hoje nós temos câmera, nós temos veículo elétrico, nós temos chave elétrica, sistema de monitoramento, segurança, alarme, sistema de iluminação, tudo isso não está mais conectado num servidor, num terminal, isso já está conectado diretamente na internet. Né? Então esses dispositivos todos geram informação e eu consigo gerir esses dispositivos todos de maneira centralizada. Né? Com o meu smartphone, por exemplo, hoje é totalmente possível eu conseguir apagar a luz da minha casa, eu conseguir ativar uma música, ligar a minha TV, ligar um sistema de irrigação, né, regular o nível de iluminação, mudar o meu ar-condicionado. Tudo isso é possível de apenas um dispositivo. Né? Então é isso que é a internet das coisas. As coisas estão todas conectadas à internet. Né? Isso foi a primeira grande tecnologia que possibilitou a revolução da indústria, né? E consequentemente da manutenção também. Depois nós temos a computação em nuvem e Big Data Analytics, né? Que é a capacidade de armazenar esses dados que são gerados em um local não físico. Né? Isso não está mais num servidor na minha casa ou no servidor de uma empresa. Esses dados estão num servidor de uma empresa que está na nuvem. Né? E esse servidor tem a capacidade de avaliar esses dados de uma maneira efetiva. Ele pega um grande volume de dados e consegue processar esses dados. Né? Então não é só dispositivos gerando informação, é dispositivos gerando informação, caindo num banco de dados que não é físico, não está necessariamente aqui onde os dispositivos estão, né? E essas informações podem ser processadas em tempo real, né? Devido à capacidade dos computadores de processar um grande volume de dados. Né? Então eu posso muito bem estar aqui monitorando o sistema de câmeras da minha casa que está a 2.000 quilômetros daqui. Né? E além disso, eu consigo ter parâmetros, né, do tempo que ficou em operação, o número de horas ligado, número de horas desligado. Eu consigo fazer um compilado só dos momentos que teve movimentação no meu sistema de segurança. Por quê? Porque o dispositivo gera dado e a geração do dado pode ser controlada de um periférico que está a quilômetros de distância, né, às vezes do outro lado do mundo. Então essas tecnologias juntas possibilitaram também uma revolução para a gestão da manutenção. Né? No sentido de que eu tenho dispositivos, né, conectados, por exemplo, um sensor de temperatura. Eu quero monitorar a temperatura de um determinado ativo, né, de um forno. Eu tenho um sensor de temperatura nesse forno, esse sensor de temperatura não carece de uma pessoa ir lá ver a temperatura fisicamente, ele já está ligado em um sistema de controle e eu consigo monitorar daqui a temperatura daquele forno. Né? Olha a praticidade que isso trouxe para a gestão da manutenção no sentido de monitoramento. Então, a indústria 4.0, essa revolução 4.0 da manutenção, ela é a revolução que mais traz auxílio para a gestão e para o planejamento.
porque o dado em tempo real possibilita uma gestão assertiva, né? O dado que precisava ser coletado, compilado, trabalhado e criado um relatório para depois ser tomada uma decisão no futuro, agora não, ele é em tempo real, ele já é processado e analisado pela própria máquina e a inteligência. Isso nos leva aos edifícios inteligentes. O que é isso, edifícios inteligentes? É um termo que tem ficado cada vez mais popular, sobretudo na última década, que são edifícios construídos e pensados para embarcar essa tecnologia toda em prol da comodidade dos usuários, né? São prédios que são feitos para aproveitar a energia solar de uma maneira eficaz, para aproveitar da chuva de uma maneira eficaz, para ser sustentável, né? Que foi projetado para garantir uma excelente experiência para os usuários, né? Então é um edifício que ele foi todo construído de uma maneira que ele já tivesse os seus dispositivos monitorando algumas características do prédio e ele pudesse ser gerido à distância por uma pessoa que não necessariamente está dentro daquele prédio. Tá? Um excelente exemplo disso, né? Claro que falando do melhor dos mundos agora, né? É o edifício The Edge em Amsterdã. Né? Ele foi considerado como o edifício mais inteligente e sustentável do mundo. Ele foi todo feito, pensado para isso já. Então ele tem cerca de 30 mil sensores que monitoram iluminação, ocupação dos locais, temperatura, nível de ruído, né? Ele tem uma série de sensores para monitorar diversas características diferentes. Esse sistema tem também otimização do consumo de energia através da regulação automatizada, né? Então ele tem sensores que monitoram a iluminação. A partir do momento que fica mais claro na parte externa, ele reduz o nível de energia, de iluminação. Caso fique mais escuro, ele aumenta o nível de iluminação. Se a pessoa desocupar o espaço, ele apaga a luz, né? Ele faz praticamente sozinho essa regulação do nível de iluminação. Tá? Então, além de otimizar o consumo de energia, otimiza também a experiência do usuário em relação à iluminação, né? Ele tem aspiradores de pó de maneira automatizada, né, que fazem aí a limpeza sem a necessidade de programação. Ele tem regulação automática de temperatura, tá? Então, dependendo do nível de temperatura, ele esquenta ou diminui a temperatura, deixa o ambiente mais agradável com base em parâmetros pré-estabelecidos. Ele tem aplicativo para reservar vagas, reservar salas de reunião, né? Ele tem captação de água para utilização em irrigação e sanitários, né? E ele tem uma energia 100% renovável. Então não adianta ele ter uma série de sensores se não houver uma manutenção compatível com essa tecnologia toda que está embarcada, que possibilite o funcionamento dessa sensorização e dessas máquinas que desempenham tarefas autônomas, né? A gestão da manutenção tem que ser 4.0 também num edifício como esse, né? Precisa ser dinâmica, precisa ter monitoria constante e precisa ter estratégias compatíveis com o nível de tecnologia que se espera para uma instalação como essa. Não é apenas os edifícios inteligentes que podem receber uma manutenção 4.0, tá? Porque isso seria uma minoria dos edifícios. Se a gente tem, de todas as instalações que existem no mundo, nós podemos dizer que menos de 1% é um edifício inteligente, todo sensorizado, né? Nós temos instalações aí de 50, 60, às vezes 100 anos, né? E essas instalações recebem pessoas até hoje, precisam também de gestão da manutenção. Não é porque a instalação é clássica que a gestão da manutenção tem que ser clássica também, né? A gestão da manutenção de um edifício antigo pode ser otimizada por sistemas que possibilitam a introdução de tecnologias 4.0 aí para os gestores, tá? Então, nesse exemplo do slide, nós temos um sistema de sensorização. Tá? A Fractal disponibiliza um sensor chamado Fractal Sense no mercado, né? O que é o Fractal Sense? É um sensor que monitora diversos tipos diferentes de parâmetros, né? Ele é apto a monitorar a temperatura de um ambiente, se uma máquina está ligada ou desligada, se existe vibração excessiva no equipamento rotativo, o nível de umidade do ar, cargas elétricas, a qualidade do ar, nível de fluidos, termografia, tudo isso o Fractal One está apto a fazer a leitura, né? Basta apenas trocar o terminal, né, o dispositivo que faz a leitura, mas o sensor é o mesmo e ele está preparado aí para fazer diversas monitorias, né? Eu tenho uma instalação
que não é tão nova, uma instalação mais antiga, mas eu sensorizo essa instalação toda com o Fractal Sense, né? Eu coloco sensor de vibração no sistema de bombeamento, na casa de bombas, coloco um sistema de umidade e de temperatura para regular os ambientes, né? Sobretudo os mais importantes. Posso colocar dispositivos de monitoria elétrica em equipamentos elétricos, como por exemplo portão automático, né? Uma cancela talvez, né? Posso ter monitoramento do sistema de bombeamento da piscina, né? Dando exemplos gerais aqui de edificações. Esses dados que vão para a nuvem são todos analisados ali pelo sistema de análise da Fractal, e isso tudo vira parâmetros que serão controlados dentro do software de gestão da manutenção, né? O CMMS. Então eu posso regular o meu CMMS, essa inteligência que analisa os dados, para que sempre que a casa de bombas, o sistema de bombeamento mostrar uma vibração excessiva que exceda 1 milímetro por segundo, eu vou mandar um alerta para a manutenção e fazer uma inspeção completa. Sempre que a temperatura de um ambiente estiver abaixo ou acima de uma faixa aceitável, eu vou startar uma ordem de serviço para alguém da manutenção ir lá analisar o porquê que aquele ambiente não está devidamente climatizado, né? Além disso, toda a gestão da manutenção preventiva também é feita nesse CMMS. Não só o que ela recebe dos sensores, mas toda a manutenção preventiva que já é feita de maneira rotineira dentro de um prédio, né, de um edifício. Limpezas de sistema de ar-condicionado, verificações de tubulação, manutenções preventivas em elevadores, tudo isso fica dentro do CMMS e é startado quando a frequência de manutenção chegar no momento, determinar que é o momento de fazer a manutenção, e além disso recebe também os dados dos sensores, e aí, fora a manutenção que já está planejada, recebe alertas de monitoramento que exigem que alguma inspeção extraordinária seja realizada naquele momento. A Fractal oferece uma solução completa para a gestão da manutenção. Como eu falei, tem os sensores que monitoram ali os dispositivos, os equipamentos, tem o CMMS, tem a inteligência artificial que é capaz de analisar e trazer parâmetros tanto dos dados que está coletando dos sensores como das informações que são colocadas manualmente no CMMS, e além disso dispõe de integrações com outros softwares, né? Então você tem uma edificação que já tem uma gestão patrimonial, né? Não quer dizer necessariamente que você precise trocar, né? Eu vou trocar de software, não é isso. É um software, uma solução que vai gerir a manutenção e vai se comunicar junto com outras soluções que a empresa já dispõe, né? Então, por exemplo, se eu tenho um software para fazer a gestão das minhas ordens de compra, e eu tenho um CMMS programado para startar um pedido de compra sempre que determinado insumo para manutenção faltar, né, no momento que eu for emitir uma ordem de serviço que faltar uma peça, ele se comunica automaticamente com o setor de compras para possibilitar o start de uma ordem de compra e que isso vire uma gestão integrada que se comunique. E aí é interessante a gente, avaliando como as coisas estão, né, a evolução da gestão da manutenção, como ela se deu desde lá de onde as máquinas surgiram, na primeira revolução industrial até hoje, isso possibilita a gente estimar para onde as coisas estão caminhando, né? Como assim? Bom, se você pegar a indústria clássica, aquela da primeira revolução industrial, as máquinas só desempenhavam papel produtivo, não desempenhavam papel nenhum de gestão. Não tinha máquina gerindo o processo, né? A máquina era para processar produto, né? Quem fazia a gestão? O ser humano. Qual era a gestão lá na indústria clássica? Quando a máquina quebra, alguém vai lá e repara a máquina, põe ela em funcionamento de novo. Não tinha monitoramento e análise, não tinha planejamento de demanda, não tinha emissão de ordem, né? Quando tinha, era feito manualmente pelo ser humano, né? E o reparo propriamente dito que era feito também pelo ser humano, por um técnico, por um mecânico, um eletricista, né? Depende do tipo de falha. Na segunda revolução industrial, que ocorreu lá mais ou menos em meados, que se estendeu na verdade até meados da Segunda Guerra Mundial, a gente começou a entrar também com a manutenção preventiva, né? Ações feitas antes da máquina quebrar. Aquelas ações que estão relacionadas com o desgaste de alguns componentes. Aí nesse momento,
Ainda não havia monitoramento e análise, né? Mas nós já tínhamos um planejamento da demanda feito pelo ser humano, bem como a emissão da ordem planejada também feita pelo ser humano e a execução do reparo também feita pelo ser humano, né? Máquina produzia, fazia o papel que ela foi designada para fazer dentro de um processo produtivo. Ser humano geria essa máquina e arrumava a máquina. Na terceira revolução industrial, com o advento da eletrônica, né, a máquina já começou a amparar o ser humano na gestão, né? A monitoria da máquina passou a ser frequente, sobretudo a partir da década de 70, né, onde se popularizou o RCM, que é a manutenção centrada em confiabilidade. Nesse momento, a manutenção preditiva começou a ser implantada em diversos tipos de negócio, né? O que é essa manutenção preditiva? Uma inspeção sensorizada, né, utilizando um instrumento de monitoramento que vai até a máquina e mede algum parâmetro dela, né? Este parâmetro pode apontar que no futuro uma falha vai acontecer, né? Parâmetros de vibração, de temperatura, de ruído, né, análise de óleo, todos esses parâmetros são monitoráveis com utilização de instrumentos e a partir dessa monitoria é possível determinar se no futuro uma falha vai acontecer. Então, na Revolução 3.0, na terceira Revolução Industrial, né, o ser humano ainda fazia o planejamento da demanda, a emissão da ordem e a execução do serviço, né? Mas a monitoria da máquina passou a ser feita utilizando também de outras máquinas, né? A máquina passou a assumir um papel de coleta de dados dentro da gestão. Nessa Revolução 4.0, com a evolução das máquinas, com a internet das coisas, com a possibilidade de ter máquinas interligadas numa mesma rede, aí sim é que as máquinas assumiram um papel mais importante ainda na gestão. Como eu falei hoje, os sensores já estão na internet. Não tem mais o ser humano na monitoria, né? É só o sensor comunicando diretamente para a gestão. O ser humano já foi eliminado da monitoria. O planejamento da demanda já é feito dentro de um CMMS. Ele é auxiliado por uma máquina, tá? Então já não é só o ser humano mais que planeja a demanda. Com as informações que a própria máquina recebe, ela ajuda no planejamento da demanda, na definição de frequência e até mesmo no tipo de ação que tem que ser feita em cada máquina. A emissão da ordem já é praticamente toda automatizada também, né? Como eu falei, no CMMS, eu disparo o plano de manutenção de um ano e ele emite lá 20 mil ordens de serviço. Para mim, eu não preciso mais escrever cada uma das ordens. A partir do momento que eu tenho traçado o que eu vou fazer em cada ativo, eu rodo o meu plano, todas as ordens são emitidas no momento correto, né? Já é gerido pela máquina, cabendo apenas a execução do serviço ainda ao ser humano, né? Quem faz o serviço de manutenção é uma pessoa, é um técnico. Se nós evoluirmos um pouco no tempo, imaginarmos daqui a alguns, sei lá, 5, 10 anos, muito provavelmente o ser humano vai estar alocado apenas na execução do serviço, né? Porque é mais difícil você ter uma máquina para arrumar outra máquina, né? Mas todo o papel de monitoria, análise do dado com inteligência artificial, emissão de ordem, planejamento da demanda, tudo isso vai ser feito pela própria máquina. Ela vai monitorar parâmetros, vai entender como as falhas progridem, vai criar os próprios limites aceitáveis de parâmetros e a partir do momento que alguma coisa rompeu o limite, ela mesma vai determinar que um serviço de manutenção seja feito, né? E se a gente for mais além ainda, né, a gente pode imaginar que até mesmo o reparo também vai ser feito pelas máquinas, né? Os técnicos gradativamente vão ser substituídos por máquinas e a própria máquina vai fazer a cadeia toda de, podemos dizer até como um auto-reparo, ela se monitora, ela mesma se arruma caso precisar, né? Quanto tempo vai demorar? 50 anos? 100 anos? Não temos como estimar ainda, né? Mas é o caminho que as coisas estão tomando. Ah, então o ser humano ficou descartável, não vai ter mais gestor de manutenção. Não, não é bem assim. O gestor de manutenção vai ter que mudar o seu papel, né? Ele vai trabalhar muito mais como uma pessoa que implanta uma solução que é capaz de se autogerir, como uma pessoa que vai pegar um trem andando e vai tentar gerir aquilo ali de qualquer forma, né? Uma indústria vai nascer já com todo um sistema de monitoramento. Quem vai gerir essa manutenção? Qual sensor tem que instalar em cada lugar? Como coletar o dado, os parâmetros, as programações, tudo isso vai caber ainda os seres humanos para trabalhar em relação direta aí com essas máquinas.
Obviamente, quanto mais moderna é uma instalação, mais fácil é de adotar uma solução modernizada para a gestão da manutenção, né? Quanto mais, quanto mais preparada aquela instalação foi feita para receber dispositivos de monitoramento, para receber automação, mais tranquilo é esse papel para a gestão da manutenção. Mas não quer dizer que instalações clássicas, que tenham aí 50, 60 anos, não possam também adotar essas práticas para evoluir os seus mecanismos para gerir a manutenção, né? Um exemplo excelente disso é o projeto da Fractal com o Maracanã. Tá? Esse projeto está numa fase inicial, mas é um projeto para automatizar toda a gestão da manutenção de dentro do Maracanã, né? Então, primeiramente, esse projeto vai utilizar soluções voltadas para a gestão dos serviços e, posteriormente, até mesmo de monitoramento, né? A Fractal encontrou alguns desafios nesse projeto. Por exemplo, uma infraestrutura antiga, né, obviamente, uma estrutura que não foi preparada para uma gestão moderna, né, processos totalmente manuais, tá? Perda de dados, oriunda de qualquer processo que é manual, né? Necessidade de modernização para atender padrões internacionais, né? Afinal de contas, um estádio que quer estar apto a receber um evento internacional precisa atender a legislações internacionais também, né? Tem que estar equiparado a essas exigências, né? Então a Fractal, nesse projeto, o objetivo dela, primeiramente, é gerir a manutenção dos ativos do estádio, né, dentro do sistema de gestão da manutenção, né? Então nós podemos chamar isso de fase 1, né, que é a de cadastramento de ativos. Mais de 100 mil ativos do Maracanã serão cadastrados no Fractal One, né? E a partir deste cadastro será possível gerir também a lista técnica, os manuais, procedimentos, né? E a partir daí gerir os serviços de manutenção de uma maneira centralizada, né? O que elimina os processos manuais. E num segundo momento passará também a um sistema de monitoria, né? Iniciando pelo monitoramento da bomba de drenagem do campo, né? Um ativo extremamente crítico, né? Um ativo importante porque ele está diretamente relacionado ali com a entrega daquela estrutura toda. Nós temos às vezes 50, 60 mil pessoas todas para ver um momento ali que dura 1h30, né? E naquele momento a drenagem do campo não pode ser um empecilho, né, para que aquilo não aconteça. Então é um ativo de criticidade alta. E aí o monitoramento com o Fractal Sense será constante e entregará alertas diretamente ali para o CMMS para que sejam feitas inspeções periódicas, para que qualquer desvio captado antevenha aí uma falha e auxilie na manutenção preditiva e preventiva desse sistema de bombeamento. Posteriormente, outros sistemas também serão monitorados. Muito obrigado por acompanhar o webinar até aqui. Te vejo no próximo webinar. Valeu!